Boa noite a todos e a todas. Eu me chamo Denise, sou servidora pública na cidade de Santos. Eu vou apresentar a live do ANA, Trabalho Reprodutivo, Pandemia, Sobrecarga da Mulher Trabalhadora. A gente vai dar continuidade à programação, essa live é para dar continuidade à programação do Março Vermelho, organizada pelo Partido Comunista Brasileiro e seus coletivos partidários. O coletivo feminista classista Ana Montenegro de Santos apresenta essa live, Trabalho Reprodutivo, Pandemia e Sobrecarga do Trabalho Doméstico, da Mulher Trabalhadora. Para iniciar a nossa transmissão, convidamos a Beatriz Barbieri. A Beatriz ela é secretária da organização do Partido Comunista Brasileiro, ela é militante da União da Juventude Comunista, da Unifesp, e é diretora de universidades públicas do SES, pelo MUP, e vai dar saudação à nossa live. Boa noite, Bia. Pode começar. Olá, camaradas. Meu nome é Beatriz Barbieri, sou secretária de organização do Partido Comunista Brasileiro de Santos. E, em nome do PCB de Santos, eu venho aqui saudar essa importante atividade construída pelas camaradas do coletivo feminista classista Ana Montenegro, que tem fortemente construindo conosco o Março Vermelho, o mês de luta das mulheres trabalhadoras. Estamos vivendo um momento tão difícil em que a pandemia assola trabalhadoras e trabalhadores em todo o mundo e em nosso país a condição está cada vez pior. Só ontem batemos o triste recorde de mais de 2.800 mortes em 24 horas. Essas e tantas outras são resultados de uma política genocida, fascista e negacionista do governo Bolsonaro e Mourão, que não tem feito o mínimo para salvar vidas. Nós, mulheres trabalhadoras, somos as que mais têm sofrido, pois estamos perdendo nossos empregos que sustentavam nossas famílias, enquanto o país está voltando para o mapa da fome. Também somos nós que estamos na maioria da linha de frente nos serviços essenciais, encarando péssimas condições de trabalho, adoecendo mentalmente e lidando com adoecimento diverso. Somos nós também que estamos sobrecarregadas com o aumento das jornadas de trabalho não remuneradas, enfrentando o aumento da violência doméstica, estupros e feminicídio. Essa atividade marca que em nenhum momento deixamos a luta. Mesmo não podemos estar massivamente nas ruas nesse mês, estamos aqui nos manifestando e fazendo as atividades pontuais de panfletagem e diálogo. Essa conjuntura exige de nós organização e luta. Por isso, convido a todas a lutar, exigindo o impeachment de Bolsonaro e Mourão, pela continuidade do auxílio emergencial de no mínimo R$ 600, pela redução do preço dos alimentos, contra as privatizações em curso do nosso país e pelo pleno emprego da classe trabalhadora, em defesa do SUS totalmente estatal, pela vacinação de toda a população e lockdown já, em defesa da vida em todas as regiões, pela quebra das patentes e mais investimentos em ciência e tecnologia, contra toda a violência contra a mulher, por educação sexual integral, por políticas de planejamento familiar e pela legalização do aborto. Reafirmamos aqui o nosso compromisso de luta com as mulheres trabalhadoras e convidamos todas a ousar sonhar e a ousar lutar conosco, pela nossa emancipação, pelo fim de toda a exploração e opressão. A luta das mulheres é a luta de toda a classe trabalhadora, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, pelo poder popular rumo ao socialismo. Muito obrigada, Bruna, muito importante sua contribuição. Bia, desculpa. A gente vai dar prosseguimento à live. Hoje nós temos aqui a Helena Ribeiro, que vai conversar com a gente. A Helena é bióloga de formação, ela é militante do coletivo feminista classista Ana Montenegro, e dentre seus assuntos de interesse estão a questão do trabalho reprodutivo no capitalismo e a violência patriarcal. Vamos receber também a Radharani Carvalho. A Radharani participa da campanha Quem Tem Fome Tem Pressa, e ela vai trazer a discussão da sobrecarga da visibilidade do trabalho reprodutivo da mulher trabalhadora, contando com um pouco do seu dia a dia, vai contar um pouco do seu dia a dia, né, e da luta das mulheres na pandemia. Antes da gente continuar, vamos chamar o vídeo Arte Vômito, de Petita Reis. A Petita, ela é baiana, mas vive em Santos há mais de 15 anos. É educadora, artesã e artista audiovisual. Ela se expressa por meio de fotografias e vídeo arte, trazendo o corpo como objeto político e obra de arte em movimento. A obra que se apresenta, Vômito, vem de encontro com o atual momento que estamos vivendo.
Muitas palavras que nós, mulheres, gostaríamos de gritar em praça pública. Todos os gritos que não conseguimos dar nesse atual governo, desgoverno, né? E por todas as mulheres que foram mortas pelo feminicídio e todas as pessoas pretas que seguem sendo mortas pelo Estado. Então, agora a gente vai assistir o vídeo da Petita. Agora eu vou chamar a Bruna Freire. A Bruna ela é assistente social de formação, é trabalhadora da área da saúde em Santos, ela também é militante do coletivo feminista classista na Montenegro. Boa noite, Bruna. Boa noite, camarada. Oi, gente, boa noite. Eu sou Maria Fernanda, faço parte aqui do coletivo feminista classista na Montenegro de Santos também, e do Partido Comunista Brasileiro. Quero dar as boas-vindas e pedir para a Bruna abrir o microfone para a gente poder conversar. Obrigada, camarada. Eu estava aqui falando, achando que estava aberto o microfone. Então, desculpa, gente, novamente sou a Bruna, sou assistente social de formação, trabalho atualmente no SUS, aqui na Prefeitura de Santos, né? Para iniciar o debate, antes de chamar a camarada Helena, a gente precisa trazer que são as mulheres da classe trabalhadora, principalmente as mulheres negras e indígenas, que mais sofrem as consequências das crises políticas, sanitária e econômica, como a da pandemia da Covid-19 e o isolamento social. Mais de 70% dos trabalhadores do SUS são mulheres, somos também a maioria entre os desempregados, terceirizados e entre os chefes de família e trabalhadores da educação. O fim do auxílio emergencial, junto com o elevado preço do valor da cesta básica e o aumento do desemprego, tem tornado as condições de vida ainda mais insalubres para as famílias. O índice de violência doméstica e o feminicídio só aumentam durante a pandemia e tendem a se intensificar ainda mais com o prolongamento. O governo Bolsonaro-Mourão agrava a situação da pandemia através do contínuo desfinanciamento do SUS e das demais políticas públicas, como a educação e a assistência social. A negação da gravidade dos impactos da pandemia para a educação e a falta de organização governamental agrava a desigualdade de acesso para os estudantes, a adaptação ao sistema de ensino à distância por parte dos alunos e instituições de ensino é desigual para os pertencentes a grupos socioeconômicos mais vulneráveis. Deste modo, professores e estudantes sentem de forma mais intensa os efeitos do fechamento das escolas, que impede a realização de aulas presenciais, afetando a experiência educacional dos estudantes e trabalhadores, somando ainda a perseguição da ciência e as universidades. Para falar mais sobre o tema, agora eu vou chamar a camarada Helena Ribeiro, né, como a Denise já apresentou acima, então ela vai... ela é bióloga, né, de formação, e também é militante do coletivo feminista classista Ana. Boa noite, camarada. Oi, boa noite. Estão me ouvindo? Boa noite. Boa noite.
Pessoal, desde já eu gostaria de agradecer e saudar, né, a organização dessa live, agradecer e parabenizar toda a base PCBista da militância, né, de Santos, tanto então o PCB como os coletivos do PCB que estão organizados em Santos, que estão organizando esse conjunto de lives, né, desse mês das mulheres. Então, tanto o coletivo feminista classista na Montenegro, a UJC e a UC, tá? Antes aqui, só contextualizar rapidinho, as camaradas que me apresentaram, né, que me antecederam, comentaram que eu sou bióloga, né, de formação, mas, na verdade, e o que eu estudo em biologia nada tem a ver com o que eu vou apresentar aqui hoje, né, com a fala que eu montei, com o que eu vou tentar trazer aqui hoje, né, que é a questão do trabalho reprodutivo, o acúmulo do trabalho reprodutivo e especialmente esse acúmulo durante a pandemia, né? Então, de onde que eu trago esse acúmulo, um pouco, né, de bagagem para comentar isso? É especialmente da militância, né? A nossa militância, a militância do PCB e dos seus coletivos, a gente defende, né, a ideia prática de que a gente, para militar, para se organizar politicamente, para colocar em prática, né, nossos princípios, enfim, para adentrar a luta política, a gente também precisa de um pouco de estudo, de um pouco de teoria, né? E é dessa organização da militância, da minha vida de militante, que eu trago, então, um pouco de acúmulo para conversar sobre a questão do trabalho doméstico, do trabalho reprodutivo, tá? Bem, então, primeiro, assim, por que a divisão sexual do trabalho é tão estudada, é tão importante para nós feministas classistas, né? Bem, para nós comunistas, de uma forma geral, né? A questão do trabalho é central, é extremamente importante para nós, né? Marx nos ensinou, então, que antes mesmo do homem e da mulher, né, fazerem política, tomarem suas decisões políticas, esse homem, essa mulher, né, a sociedade no geral tem que se organizar para comer, para vestir, para se proteger, e todas as demandas que geram dessas atividades. Então, a maneira como a gente organiza, né, como vai ser feito, quem vai, de que forma, quais são as relações de trabalho que vão surgir da construção, então, da vida humana e as demandas que surgem além disso é central para nós comunistas e é modificando as estruturas, né, do trabalho, né, de como a gente produz a nossa vida em sociedade que a gente transforma a sociedade em si, né? Não é só única e exclusivamente no voto, no palanque político, né? Mas é na materialidade da vida mesmo, né? Quem produz, a quem esses produtos, né, são destinados, como vai ser a distribuição desse material, né? Enfim. E aí, para nós feministas, surge essa questão, né, de como tipos de trabalho, de como diferentes trabalhos são categorizados, são divididos para os sexos, né? E aí, historicamente, eu não vou entrar em detalhes, só vou tentar fazer uma teorização assim mais rápida, né, para a gente debater hoje. Historicamente, a humanidade determinou então que os homens ficariam com aquele trabalho chamado de produtivo, né, que produz mesmo uma mercadoria, uma construção, não necessariamente algo material, né, pode ser algo imaterial, como uma obra intelectual, uma música, enfim. Isso é o que a gente chama de trabalho produtivo e foi destinado historicamente aos homens, né? Ele tem característica de ser público no sentido de ser feito no espaço público, não de ser de todos, né? E feito de maneira coletiva.
ocupa também. É por isso que os homens vão acabar ocupando mais esse espaço, tendo maior facilidade para ocupar o espaço público, o espaço da vida política, da vida artística, enfim. E a nós, mulheres, né, a nossa parte da divisão, coube o trabalho que nós chamamos de reprodutivo, que é aquele trabalho de cuidar, né, de reproduzir a vida humana, né, basicamente aquele trabalho que proporciona que o trabalhador volte à fábrica no dia seguinte, né? O lavar, o passar, o cozinhar, o cuidar dos enfermos, dos idosos e das crianças. Então, basicamente, esse trabalho foi relegado a nós e, né, feito de forma gratuita, né? Também com as características de ser feito, então, no espaço privado, né, individualmente dentro dos lares, e surge, então, né, toda uma carga ideológica em cima desse trabalho de, de uma romantização, né? Então, a mulher, ela nasceu para fazer esse trabalho, a mulher sabe naturalmente, né, fazer esse trabalho, a mulher sabe ser mãe, a mulher nasceu para ser mãe, a mulher nasceu para cuidar. E aí, quais são as consequências dessa divisão de trabalho produtivo para os homens e reprodutivo para as mulheres? Lógico, aqui eu não estou falando de uma equação matemática, algo que é uma tendência histórica, né? E até a gente pode comprovar isso com números, enfim. E qual é a consequência dessa divisão sexual do trabalho? Marginalização da mulher para a sociedade, ela fica relegada, né, ao espaço privado, e por não ser um trabalho pago, né, então nós feministas classistas acreditamos que pela mulher não ter grande participação no trabalho produtivo, essa condição nos torna dependente, né, e hierarquizadas em relação aos homens, né? Então, ao homem, aquele que recebe, né, pelo seu trabalho, ainda que no capitalismo e formas anteriores, né, de sociedades que a nossa, é um trabalho explorado, enfim, mas o homem que recebe por esse trabalho, ele acaba que por ter o domínio, né, da vida das suas esposas, da vida da família. Então, essa divisão sexual do trabalho, para nós feministas classistas, é a base material de muitas questões que as feministas, né, que as mulheres levantaram ao longo do tempo. Então, da hierarquização social da mulher, da dependência material da mulher em relação ao homem, né? E aí dessa dependência material surgiu, né, e se enraizou assim em nós mulheres uma dependência econômica, afetiva, psicológica, até em relação a homens que nós nos relacionamos, né? E essa também é a base material de uma cultura bastante machista, né? Como até já comentei, essa divisão sexual que marginaliza a mulher na nossa sociedade. Aí eu trouxe aqui alguns dados só para materializar, né? Só para ilustrar, né, isso que eu estou falando. E aí cabe comentar aqui, né? Quando a mulher, então, ela trabalha, né, além de dentro do lar, fora do lar também, a grande parte das mulheres elas vão exercer aquele trabalhos, tipos de trabalho parecido com o que normalmente as mulheres fazem em casa, né? Que é o trabalho do cuidado. Então, por isso que mulheres são maioria nas escolas, na assistência social, né? Em vários serviços, em toda a questão do terceiro setor, né? As mulheres são 65% do terceiro setor. E também na área da saúde, né? Enfermeiras, até mesmo entre médicos, né? De décadas para cá, as mulheres vêm cada vez mais ocupando, né, os postos médicos, não que isso reverbere em reconhecimento salarial e prestigial mesmo para as médicas. Mas dentre, por exemplo, as enfermeiras, as mulheres são quase que uma unanimidade entre essa categoria,
E são todas categorias, já que a mulher, né, nasceu, então, né, segundo a ideologia burguesa, nasceu naturalmente, né, para fazer esses trabalhos, por amor, enfim. Então, isso não é reconhecido no salário, né? Todas essas profissões relacionadas ao cuidado, então, a professora, as cuidadoras de berçários, creches, as enfermeiras, enfim, são trabalhos, e as próprias trabalhadoras da limpeza, né? São trabalhos pouquíssimos reconhecidos e muito mal pagos, especialmente aqui no Brasil, né? E ainda assim, nas mesmas ocupações, segundo o Diese, as mulheres recebem até 22% a menos que os homens, né? Enfim, só para eu quis trazer isso aqui para ilustrar. E aí eu gostaria de comentar, então, por que a pandemia e como o Brasil está enfrentando essa pandemia desencadeou o esgotamento mental das trabalhadoras e mais violência de gênero, né? Então vamos retomar aqui como que o Brasil está enfrentando a pandemia. Aliás, antes disso, né, até mesmo antes da pandemia, a gente vinha nessa década, né, numa onda avassaladora assim de desemprego, né? A gente vem vivendo uma crise econômica e desde o início da década de 2010, né? Toda a questão da terceirização do trabalho e da informalidade do trabalho, né, que é o trabalho sem carteira assinada, a uberização do trabalho, todas essas questões aumentando muito e prejudicando já os trabalhadores desde antes da pandemia. Então, os trabalhadores sofreram, né, grandes perdas, como reforma da Previdência, reforma trabalhista. Antes mesmo, né, da pandemia, a gente sofreu aí com a PEC da morte, né, com a emenda constitucional 95, que era aquela emenda que congelava, né, com a desculpa, né, liberal, a desculpa das classes dominantes, né, de não gastar, né, do Estado não gastar, do Estado estar devendo, enfim, congelou-se o teto dos gastos públicos, atingindo aí especialmente saúde, educação e previdência. Uma falta de estrutura social para o trabalho do cuidado, né? Que atinge especialmente as mulheres. Então, falta de creche, falta aí já um sucateamento bastante violento do SUS. E aí a gente já chega na pandemia nessa condição, né? A gente já chega na pandemia, quando a pandemia, aliás, chega ao Brasil, a gente já está numa situação de um avanço muito grande de políticas neoliberais, né, um desmantelamento das políticas de previdência social, né, de seguridade social, um sucateamento muito grande de serviços públicos, especialmente educação, saúde, e serviços relacionados, por exemplo, ao enfrentamento da violência contra a mulher. Aqui no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo e no estado de São Paulo, vários serviços aí de atendimento às mulheres em situação de violência foram fechados antes da pandemia. E aí, quando a pandemia chega ao Brasil, a gente já está nessa situação, né? E, bem, a partir disso, assim, a gente começa a enfrentar uma pandemia já com políticas neoliberais bem implantadas e que não são em nenhum grau revertidas durante a pandemia, muito pelo contrário, né? Essas políticas parece que elas se aprofundaram durante a pandemia, né? Como, por exemplo, o auxílio emergencial, que foi implantado ano passado, que foi muito pouco, funcionou acho que por 3 meses, não foi suficiente para manter a população desempregada ou a população em subemprego, a população que não poderia sair para trabalhar em casa, né? Porque as pessoas, sim, elas têm que ficar em casa, a gente depende que as pessoas fiquem em casa para se proteger da doença, da Covid-19, mas elas têm que ter condições de sair, de ficar em casa, né?
o trabalhador, então, na informalidade, ou pequeno, aquele trabalhador que tem um pequeno comércio, né? Um salão de beleza, um bar, enfim, a gente sabe que esse pequeno comércio, essa pequena empresa, ela não é não é o nosso inimigo burguês, né? Muito pelo contrário, é um trabalhador que, segundo a lógica liberal ali, os dizeres neoliberais, ele é um empreendedor, mas na verdade a gente sabe que é um trabalhador que investiu ali, às vezes, anos de economia para ter um negocinho, conseguir sobreviver, né? Então, toda essa a massa de trabalhadores brasileiros, boa parte, aliás, da massa de trabalhadores brasileiros não teve como ficar em casa em isolamento, né? E aí todas essas condições, né, todo o estresse gerado com essas condições reverbera no estresse e na questão da violência doméstica, né? Para quem pôde, então, ficar em casa, às vezes o isolamento foi exatamente com o seu agressor, né? E lembrando que toda essa insegurança, né, o aumento desse estresse de situação de desemprego, enfim, pode afetar as condições ali dentro da família. E a gente tem dados, né, de que toda essa situação acarretou, de fato, um aumento no feminicídio, né? Há uma série de levantamentos de ministérios públicos, dos estados, enfim, que o feminicídio aumentou em 2020. As denúncias, boletins de ocorrência, mesmo feitos de maneira online, né, remota, aumentaram com a questão da agressão, né, entre casais, né, e também a violência contra crianças aumentou nesse período de pandemia, e também a violência contra mulheres trans. Tudo isso foi levantado, posso citar materiais se alguém pedir, enfim. Então, é por isso que nós batemos tanto na tecla de um auxílio emergencial, né, e de vacina para toda a população, né? E aí é por isso que a gente chega nessa condição no Brasil, né, que a gente está atualmente na pior fase da pandemia, com novas variantes, novas mutações do coronavírus se espalhando por entre a população, porque essa população não teve condições de ficar em casa. E, além disso, com uma organização de fake news, né? A gente coloca organização porque fake news não é uma notícia que calhou, que foi errada, né? Ela é plantada, e aqui no Brasil por grupos comandados, inclusive, pelo genocida que ocupa a cadeira da presidência, né? A gente sabe ali do gabinete do ódio, como eles disparam, como eles têm uma massa, né, de apoio ali negacionista, bastante violenta, e, enfim, já que a população não teve condições de ficar em casa, então saiu, se contaminou, e o vírus, quanto mais ele se replica, mais chance ele tem de que surjam essas variantes. É isso que o Brasil está enfrentando hoje. Para finalizar minha fala, eu não sei se vai ficar muito corrido assim falar de tudo isso, mas gostaria de comentar aqui quais são as propostas, então, feministas para combater todo esse cenário, né? Primeiro eu vou falar no geral, né, as propostas feministas e propostas para ainda no nosso período de isolamento, né? Ainda em pandemia. Então, bandeiras que nós, feministas classistas, sempre levantamos, né, sobre essa questão do trabalho reprodutivo. Que ele seja coletivizado, não feito dentro de casa, individualmente, de maneira não paga pelas mulheres, né? Mas que ele seja feito em, por exemplo, restaurantes coletivos, com trabalhadores pagos, né, para isso, creches, lavanderias, escola de qualidade, hospitais de qualidade,
e casas de repouso de qualidade, né? Algumas feministas aí discutem a questão do salário para o trabalho doméstico, não é tanto uma bandeira tão forte nossa do CFCAM, mas achei interessante trazer aqui só para comentar. Aumento do tempo de licença paternidade. Eliette Safiotti, né, uma socióloga que nós do CFCAM estudamos bastante, ela batia nessa tecla, né, não só por uma questão de dever da paternidade, mas uma questão de direito do homem de ser pai, né, o quanto que a gente não combateria dessa masculinidade tóxica se os homens tivessem mais tempo, né, para passar com os seus filhos pequenos. Reconhecimento do trabalho doméstico como um trabalho de todos, né, uma divisão justa do trabalho do cuidado. É isso que nós, feministas classistas, defendemos. E um combate à violência simbólica contra a mulher, né, toda a cultura machista, e isso a gente faz com educação escolar, educação sexual de qualidade, e propaganda contra essa mística, né, de sexo frágil, enfim. E aí, quais são as propostas para feministas? O que a gente defende para ser feito ainda nesse período de isolamento social, né? Pagamento regular do auxílio emergencial, né, a todos os trabalhadores que não têm registro, desempregados, enfim, as pessoas têm que ter condições de ficarem isoladas, né? Especialmente para as mulheres chefes de família. Exigir a garantia de empregos informais, né? Ou que as empresas, por exemplo, como as empresas do tipo Uber, se responsabilizem pelos empregados, né? Exigir que o Estado combata diretamente, crie canais, né, de combate à violência doméstica, né, que acontece especialmente agora nesse período de isolamento. Uma coisa que é pouco falado, que é muito importante também, que o judiciário não atenda aos pedidos que estão sendo feitos por parte de alguns pais de redução ou suspensão de pensão alimentícia. Esses pedidos aumentaram durante a pandemia. E a gente critica bastante o Estado, né? O Estado burguês, enfim, não atende aos interesses da nossa classe trabalhadora. E a última defesa aqui que eu vou fazer é das iniciativas populares para dar apoio às mulheres e crianças vítimas de violência, até para fugir um pouco da dependência do Estado burguês de combate à violência, né? E aí, a gente até comentar aqui algumas dessas iniciativas que o CFCAM faz parte, né? Então, por exemplo, em Santa Catarina, o CFCAM faz parte da Frente de Apoio Emergencial às Mulheres em Situação de Violência. O JC do Amapá faz parte da Frente de Apoio às Vítimas de Violência Doméstica. E em Santos, não menos importante, né, o CFCAM compõe a campanha Quem Tem Fome Tem Pressa, né, que foi uma iniciativa, e as camaradas vão falar melhor depois, né, que surgiu para se voltar para as famílias mais necessitadas e que não estão recebendo esse auxílio emergencial durante a pandemia. Acho que, por enquanto, eu encerro a minha fala, e depois a gente pode conversar mais, enfim, fico à disposição, camaradas. Obrigada, camarada. Então, a gente acho que vai dar continuidade, depois a gente abre para as contribuições, pessoal. Tá bom? Obrigada. Agora a gente vai conversar com a Radharani. A Radharani, ela participa da campanha Quem Tem Fome Tem Pressa, de Santos, e ela vai trazer um pouco a discussão da sobrecarga, né, invisibilidade do trabalho reprodutivo da mulher trabalhadora. Eu vou chamar um vídeo para contextualizar um pouco a campanha, e depois a gente chama a Radharani e eu introduzo um pouco sobre a campanha.
Agora a gente vai conversar com a Radharani. A Radharani participa da campanha Quem Tem Fome Tem Pressa, de Santos. E ela vai trazer a discussão da sobrecarga, da invisibilidade do trabalho da mulher trabalhadora. Mas antes eu vou trazer um vídeo, a gente vai assistir um vídeo da campanha Quem Tem Fome Tem Pressa, e depois eu introduzo um pouco a campanha, e a gente convida a Radharani para conversar um pouco, contar para a gente um pouco das dificuldades que ela tem enfrentado, tá bom? A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. A gente não quer só comida, a gente quer saída para... Nós somos da campanha Quem Tem Fome Tem Pressa, uma mobilização popular de mães e militantes que atuam na cidade de Santos. Nós lutamos pelo direito à alimentação, que é continuamente negligenciado pela prefeitura e joga a responsabilidade para a iniciativa privada. Sendo assim, há atraso na entrega das cestas básicas, há falsas promessas de compensações e de transparência. Desde abril de 2020, nós apontamos o dever e a total capacidade que tem a Prefeitura de Santos em alimentar todas as crianças da rede municipal de ensino com uma alimentação saudável, nutritiva e estável. E é por esse motivo que exigimos que as entregas das cestas sejam feitas pela Prefeitura através de políticas públicas e não com a iniciativa privada que visa apenas ao lucro e promoção pessoal. O Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, é considerado um dos maiores programas de alimentação do mundo. Ele contempla o direito à alimentação escolar, mais conhecido como merenda, e foi duramente conquistado e construído pela classe trabalhadora há mais de 60 anos. Ele é, por isso, uma das nossas principais bandeiras de luta, por nós e pelos nossos filhos e filhas. Nós continuamos exigindo que a Prefeitura utilize a verba pública, principalmente agora, neste período tão complicado que estamos vivenciando. O movimento surtiu efeito. Agora a Prefeitura utiliza a verba do PNAE, porém ainda não contemplam as necessidades específicas de cada família e também não respeitam a periodicidade da entrega das cestas, fazendo alimentos estragarem enquanto famílias estão há mais de 3 meses sem receber alimentação. O prefeito pode ter mudado, mas a prática política excludente não mudou. O governo de Santos deve contemplar a necessidade de cada família individualmente, pois nem todas têm a mesma quantidade de crianças em casa e nem possuem a mesma renda. Paulo Alexandre anunciou o cartão Bolsa Alimentação para as famílias prejudicadas com a pandemia, que mesmo assim não contemplam todas as famílias, por conta do critério excludente de seleção para distribuição. Mesmo as que são contempladas sofrem com atraso e falta de periodicidade. Exigimos auxílio alimentação para todas as crianças da rede municipal de ensino. E além de apresentar as denúncias, nós organizamos brigadas nas portas dos mercados para que conseguíssemos garantir um mínimo de alimento, de dignidade para as famílias que foram continuamente desassistidas pela Prefeitura de Santos. No entanto, esse forte sentimento de solidariedade, que é extremamente importante, ele não pode deixar de lado, não podemos esquecer a nossa maior ferramenta enquanto classe trabalhadora, que é a pressão popular. Devemos estar preparados e mobilizados para termos a capacidade de lutar pelos nossos direitos. Vamos à luta, sigamos. Os nossos avanços enquanto campanha são um reflexo da classe trabalhadora unida, lutando pelos seus direitos, e não a caridade hipócrita que nós vemos nos jornais. Se você quiser se aliar à campanha, fale conosco. A campanha Quem Tem Fome Tem Pressa é muito boa, porque são muitas mulheres, a gente se sente mais à vontade, porque somos mães, corremos atrás dos direitos de nossos filhos. O que eu posso dizer é que é muito bom a gente correr atrás das coisas que nossos filhos têm direito. Se a gente não correr atrás das coisas, não vai vir. Então, nós da campanha, né, nós corremos atrás, somos guerreiras, somos mães, que se nossos filhos têm direito, a gente tem que correr atrás. Então é isso, né? Um abraço para todas e vamos à luta. Oi, meu nome é Radharani. Eu faço parte da campanha Quem Tem Fome Tem Pressa, sou mãe de criança de escola pública, né? Tenho 2 filhos e a campanha, ela ajudou muito porque eu estava muito desesperada. Eu não sabia o que fazer, eu estava sem trabalho porque eu sou cozinheira. Eu trabalhava de freelance na época que começou a pandemia e eu não sabia o que fazer.
e as escolas e a prefeitura não estavam nem querendo ajudar, nem querendo fazer nada, e a campanha me ajudou muito, 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 muito mesmo, várias e várias vezes, não só com a parte de cesta básica, mas com a parte também de informações, de direitos, em poder ajudar as outras mães também que estavam em situações muito piores que a minha, sabe? A gente se juntou, se uniu, virou um conjunto de mães que uma apoiava a outra, que uma ajudava a outra, não só com alimentação, mas com tudo. A campanha foi muito boa, eu encabecei ela várias vezes, eu ajudei a arrecadar, eu ajudei a fazer ela se mexer, a movimentar. Gostaria muito que continuasse, não só durante a pandemia, mas pro resto da vida, porque é questão de saúde das nossas crianças, é do bem-estar das nossas crianças. Todas as mães pensando numa coisa só, o bem das crianças. A gente não quer só comer, a gente quer prazer pra aliviar a dor. Olá, boa noite, Radharani. Satisfação poder participar, você participar conosco nessa live. A Radharani faz parte da campanha Quem Tem Fome Tem Pressa, é uma mobilização popular de mães e militantes da cidade de Santos que exigem e lutam pelo direito à alimentação, pauta que vem sendo continuamente negligenciada pela prefeitura, pois terceirizam a responsabilidade desse direito nas mãos da iniciativa privada, que visa o lucro e não a política pública, que é a verdadeira responsável nesse aspecto. Sendo assim, há atrasos de entrega de cestas básicas, falsas promessas de compensação e transparência. A campanha está desde abril de 2020 pressionando a prefeitura para manter a alimentação das crianças do ensino municipal, que dependem da escola para terem uma alimentação nutritiva, estável e é pautada no direito à alimentação escolar, uma conquista dos trabalhadores e trabalhadoras. Além disso, hoje a campanha está a favor da vacina para todos e todas, e continua questionando e pressionando a atual gestão. Radharani, tudo bom? Tudo bem. Então. Tá me ouvindo, Radharani? Tô ouvindo, tá meio cortando, mas eu tô ouvindo. Tá meio... Acho que a Radharani tá com o microfone fechado. Não, tá aberto. Tá me ouvindo? Não tô ouvindo você. Radharani, você tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo. Tá. Sendo uma mobilização de mulheres, a gente imagina quantas dificuldades vocês passam por conta desse cenário, né? E de descaso em todas as esferas da vida pública, que negligenciou políticas mínimas de saúde, assistência social, negando condições para a população se proteger contra a Covid, cortando auxílio emergencial e, no caso de Santos, negligenciando o direito à alimentação escolar. A Radharani, você pode contar para a gente um pouco dessa sua luta e as dificuldades que você e as mulheres enfrentaram de sobrecarga de trabalho doméstico na pandemia? Então, desde quando começou a pandemia, né, a prefeitura divulgou que iria distribuir as cestas básicas, não só a cesta básica, como cartão alimentação, para poder ajudar as crianças durante o tempo que estão em casa. Só que isso não foi verdade, né, porque não aconteceu do jeito que deveria acontecer. Desde quando começou a pandemia, desde abril do ano passado até agora, foram distribuídas apenas 3 cestas básicas para as crianças, né? Muitas escolas não receberam nem a terceira. Tem criança que ficou meses sem receber nenhum tipo de alimentação. Mães que ficaram todo esse tempo, desde o começo da pandemia, sem auxílio nenhum, sem ter como trabalhar, porque a questão não é só nem a falta de trabalho, como que você vai trabalhar e deixar as suas crianças em casa. Não tem como, você vai largar a criança em casa para poder trabalhar, não tem como fazer isso. Então, é descaso do começo ao fim. Não tem como alimentar as crianças direito, não tem auxílio das escolas. A campanha entrou justamente para tentar aliviar um pouco essa sobrecarga, né? Ajudar as crianças que mais tinham necessidades. Estão no grupo do Quem Tem Fome Tem Pressa. São em torno de 20 mães que nós ajudamos hoje em dia. Certo? Essas 20 mães, tem mães que têm 7, 8 filhos, tem mães que têm 2, 3, tem mães que têm 1.
todas elas totalmente desempregadas, sem ter como sair para procurar um outro trabalho, porque não tem como deixar as crianças. Agora voltou às aulas, voltou à escola, mas só que não existe vacina. Qual é a segurança que a gente tem de mandar nossos filhos para a escola? Nós mesmos, como é que vamos levar as crianças para a escola, sendo que não tem como, tem segurança nenhuma, a gente não tem estrutura nenhuma, né, financeira, emocional, porque, querendo ou não, além de tudo isso, ainda tem toda a parte didática das crianças dentro de casa, que a gente tem que ensinar, a gente tem que fazer papel de professor dentro de casa, a gente tem que fazer a função de mãe, a função de trabalhadora, todas as funções sobrecarregam sobre nós mulheres, querendo ou não. Tem mães que têm os pais dentro de casa que ajudam, mas tem mães como eu que são solteiras, que é pior ainda a situação, certo? Sim, Radharani, muito importante que você falou, né? A situação que muitas mulheres estão enfrentando, né? Com a dificuldade. E só lembrar que as brigadas, né? São ações solidárias, né? E não é uma solidariedade de classe e não eucaristia, não é caridade, né? A gente luta pelo direito à alimentação, pelos direitos sociais, né? E não por ações de caridade, ações, né, que não resolvem de fato o problema. Eles amenizam a princípio, mas as famílias continuam precisando, né, desse apoio. Sim, isso. As brigadas foram muito importantes, porque, querendo ou não, ajudou muita família, não só as brigadas em supermercados, as brigadas nas feiras, mas é aquilo, a ajuda imediata, né? Não foi uma ajuda a longo prazo. A longo prazo seria questões da prefeitura e do governo de funcionar. A gente tentou resolver o imediato das famílias, mas é uma ação solidária entre mães, entre pessoas, entre a comunidade em si, não o que deveria ser feito pela prefeitura, pelo Estado e pelo governo, né? Eles, pelo contrário, eles não se importaram e continuam não se importando, e cada vez mais, agora com tudo fechando novamente, e essa bagunça toda que voltou novamente a ficar, é mais desesperadora ainda do que no começo, eu acho, porque eu acho que muito mais pessoas ficaram sem ter aonde trabalhar, muito mais pessoas ficaram trancadas dentro de casa, com crianças, agora mais ainda depois que trocou o novo prefeito, né, mudou a prefeitura, então ele em si tem menos auxílio do que o anterior, o anterior ainda era um pouco melhor, esse ainda é pior ainda na questão da ajuda com as crianças, ele não, em momento algum, falou em querer ajudar as crianças e continuar a distribuição das supostas cestas básicas que nunca chegaram, mas é isso. Radharani, você consegue, eles dão uma previsão, né, de quando vocês vão ter esses alimentos, agora que a gente tem as escolas, né, estavam fechadas, abriram, agora volta a fechar novamente, como é que fica a situação das mães? Você tem eles dão para vocês alguma previsão das entregas, Radharani? Não, o site da prefeitura, quando vai ter a distribuição, eles avisam no dia, pelo site, quem tem internet vê, quem não tem internet não fica sabendo, mães que não têm acesso nem sabem quando que vão receber, e se vão receber, entendeu? Porque ninguém liga, ninguém avisa, a escola não tem nada no mural, não existe um cronograma, uma previsão, não existe nada disso. Solta assim no dia e pela internet, e quem não tem esse acesso não tem como descobrir. Sim, eu vou dar uma olhada aqui, Radharani, se a gente tem perguntas no chat, né? A gente tem muita gente dando parabéns pela live, dando boa noite. Agora a gente pode trazer a Maria Fernanda, que ela vai trazer uma intervenção. Depois a gente volta com as perguntas. Pode ser, Radharani? Pode ser, sim. Tá bom, então. Obrigada, viu? Agora eu vou chamar a Maria Fernanda, que vai trazer uma intervenção para a gente. Oi, Maria, boa noite, camarada. Boa noite, Denise, boa noite, camaradas, e as mulheres e homens que também estão nos assistindo, né? Queria saudar de novo aqui essa live, a gente está conversando e discutindo sobre temas tão importantes, sobre trabalho reprodutivo, né? É algo central, uma das coisas centrais que a gente discute quando a gente fala do lugar da mulher na sociedade de classes, e como a gente precisa entender esse lugar para quebrar esse lugar para a gente
rumar para outra sociedade, para a construção do poder popular. Eu trouxe um poema hoje aqui, para a gente ler, para a gente escutar, na verdade, né? Ai, gente, olha, live é isso, né? Calma, isso foi. O nome do poema é A Gente Não Foge da Dor. A gente não foge da dor. Li sobre mãe e filha sendo sepultadas por Covid no mesmo caixão. O caixão da minha mãe estava lacrado. Não sei se podia ter flores, mas alguma desobediência a gente faz e não escapa do desespero. Tanta gente que o Estado escolheu que não pode respirar e ainda assim fazem piada. Tanta gente em chão de hospital, que mais deveria se chamar câmara de gás, lugar de cometer genocídio. Eu vi o médico chorar. Todos os dias, leio sobre mais de 200 mil mortos. Eu sonhei com seus rostos. Eles não escolheram morrer. A minha mãe também não. Nem um artista famoso, vários deles. Nem o dono do boteco da esquina da sua rua, se me lembro bem, nem a criança que morreu ontem. A gente dobra a esquina e ainda tem gente que o Estado escolhe que não pode comer. Todos os dias, eu leio no jornal a nossa dor estampada. Nem seus olhos, às vezes, afugentam esse redemoinho, nem minha voz declamando essa poesia. A gente faz poema porque pensa que respira, mas a gente não pode respirar. A gente não vale 1/5 da riqueza toda que produz. Cortar os fios de ar, cortar os fios, cortar a nossa carne que não vale nada para ser sepultada em chão batido. Meu corpo hoje é estanque, de cólera ou cansaço, de raiva ou tristeza. Não me importo, a gente não escapa da dor. Muito bom, Maria. Muito obrigada pelo poema, pela contribuição. Agora a gente vai... Queria dizer que hoje tem sido dias, assim, bem pesados para a classe trabalhadora, né? A gente vê o número de mortes aumentando a todo dia, é um projeto genocida mesmo, e a gente sente muita dor, por isso que eu escolhi esse poema. Quero agradecer também a presença da Radharani aqui hoje, assim como da Helena, e lembrar que a campanha é a campanha das mães, né, uma campanha de mães trabalhadoras que se uniram por um objetivo em comum e que tem a participação do coletivo feminista classista Ana Montenegro e da UJC também. Obrigada, camaradas. Muito obrigada, Maria. A gente tem uma pergunta para a Helena. A gente pode colocar a Helena para responder a pergunta? Oi, Helena. Oi, camarada. Tem uma pergunta aqui no chat para você, né? Pergunta: com a redução da pensão alimentícia, o que as crianças vão comer, né? Acho que a gente queria que você contribuísse um pouco com a gente, para a gente pensar, né? Depois da fala da Radharani, como que a gente pensa agora em alimentar nossos filhos, né? E se alimentar nesse momento com essa política genocida de colocar as famílias. O Brasil voltou ao mapa da fome, né? Então, como que a gente agora, nesse momento tão difícil, a gente consegue pensar como que a gente vai educar, como que a gente vai alimentar, se alimentar, né? Era essa pergunta aqui do Queiroz, falando um pouco da situação das famílias. Se você puder, se você quiser contribuir. Sim, a gente vive uma situação calamitosa hoje no Brasil, né? É uma série de políticas para os trabalhadores que foram cortadas, né? Uma série de direitos que foram cortados. E tem essa questão, como eu havia comentado, né, de pedidos de redução ou suspensão de pensão alimentícia, né? E aí, como que a mãe, né, que tem, por exemplo, a mãe que tem o filho que recebe pensão do pai vai conseguir suprir, né, a alimentação dessa criança, né? Bem, assim, o que a gente defende, né, então, é a organização das mulheres, né? Lutando, então, a favor de auxílio emergencial, né? De
de auxílio emergencial, de reversão de uma série de políticas que os trabalhadores perderam, e especificamente sobre a pensão alimentícia, que foi a pergunta, né, do camarada. Assim, embora às vezes o pai possa alegar que está desempregado ou que não está obtendo rendimentos agora no período da pandemia, a política da pensão, as leis que regem a pensão alimentícia, na verdade, ela não confere só ao pai, né, só ao progenitor da criança essa responsabilidade, né? Então, se o pai não pode, o avô ou a avó da criança, paternos, ou algum familiar do pai, enfim, há uma série aí de possibilidades relacionadas só à pensão alimentícia, né? E, enfim, como eu comentei agora há pouco, né, uma das nossas defesas, né, feministas classistas, é que os juízes neguem, né, esses pedidos de revisão ou suspensão das pensões. E para toda a população que precisa auxílio emergencial. Sim, muito importante o auxílio, né? Algo que a gente precisa defender, a vacina, o auxílio, para que a gente consiga se manter, né, nesse período, até que a gente consiga vacina para todos, né, Helena? Sim, eu acho que pelo menos em cima de 3 políticas a gente tem que lutar em cima. Então, sobre a questão do auxílio emergencial, até o fim da pandemia, a questão da vacinação, né, para toda a população, e a defesa do SUS, né, a contratação de profissionais, a compra de aparelhagem necessária agora, e em quarto, né, eu falei 3, mas uma outra medida é extremamente necessária, né, que é o combate à fake news, né, que está tornando muito bagunçado, né, o nosso cotidiano, né, é um negacionismo de coisas, assim, que a ciência já conquistou há décadas, né, e, enfim, eu acredito que a gente só vai, de fato, obter isso com bastante pressão popular, por isso que a gente reivindica, por isso que a gente defende a organização, né, dos trabalhadores, seja no sindicato da sua categoria, seja em movimentos por moradia, enfim, e com o impeachment desse genocida, né, como eu falei, que ocupa a cadeira da presidência. Teve uma pergunta? Olá, Radarani, Bruna, que bom que vocês voltaram aqui. A gente está finalizando a live, mas antes a gente tem umas perguntas. Tem uma pergunta para a Radarani. Posso fazer, Rada? A pergunta, ela... Que bom. Como você sentiu o dia a dia, né? Como as mães sentiram e como vocês se mobilizaram, né? Porque sabemos que a importância... que é importante, mas também sabemos que é difícil, principalmente para a mulher, que já tem toda essa sobrecarga. É para você, Radarani. Então, a gente sente no peso do dia a dia, né, que, assim, é muito mais sobrecarga, a gente chega a ficar cansada mentalmente, emocionalmente, chega a hora que a gente dá uma surtada, né, vamos dizer assim, porque a gente fica no desespero, a gente não sabe o que a gente faz com as crianças dentro de casa, existe uma sobrecarga também das crianças, né, e querendo ou não, eles também ficam estressados de estar trancados dentro de casa. A gente não tem uma expectativa de quando isso vai acabar, de quando vai ter vacina para todo mundo voltar seguro a trabalhar, voltar para a escola. Existe toda a sobrecarga também da falta de assistência do governo, como a Helena falou, gostaria muito que esse cara fosse tirado do poder, que fosse o impeachment dele, porque esse cara é o maior genocida que existiu na atualidade. Ele, pra mim, é o pior cara que existe na face da Terra. Esse cara é um bosta, desculpa a palavra, mas é verdade, entendeu? É uma sobrecarga diária, isso, a gente se sente impotente, a gente se sente incompetente, a gente não sabe mais o que fazer, a gente tem que ser mãe, professora, trabalhadora, administrar a casa, tudo ao mesmo tempo.
é uma sobrecarga muito grande, é complicado. A gente administra naquela história, a gente deixa a vida levando a gente e vamos ver o que vai ser o dia de amanhã. A gente vai pelo dia a dia, pelo menos assim que eu tenho vivido, que eu tenho visto as outras mães. E tem toda a parte onde a gente tem o medo de sair na rua, tem os parentes que também ficam doentes, e tem as pessoas dentro de casa que também acabam pegando, porque querendo ou não, a gente tem que trabalhar mesmo no meio da pandemia. Como, por exemplo, eu sou cozinheira, então eu tenho que trabalhar fora para poder sustentar meus filhos. E a gente vai, a gente sai, pega ônibus, e a gente sabe que os ônibus estão mais superlotados do que as praias, do que a cidade. É pior ainda a situação de que tem que sair de dentro de casa para trabalhar, aí fica aquele peso na consciência de eu vou sair, se eu voltar para casa, eu trazer a doença para dentro de casa para os meus filhos, se meus filhos ficarem doentes, mas eu preciso ir porque eu preciso trabalhar, eu preciso sustentar meus filhos. Existe uma sobrecarga muito grande, é complicado, eu não sei explicar direito, gente, perdão. Mas é mais ou menos isso que é o dia a dia da gente nessa brincadeira da pandemia. Muito obrigada, Radharani. Só lembrar, né, que o fechamento do comércio, que é uma situação gerada pela própria negligência, né, e pelo plano genocida do governo federal, estadual, municipal. Então, a gente tem que lembrar que a gente está numa situação muito difícil por conta de falta de vontade, né, e de um projeto mesmo. A gente tem mais uma pergunta. Uma pergunta aqui da companheira Michele, para a Helena. A Michele traz que um depoimento o Bolsonaro pais, de mães e pais. Então, eu gostaria que você comentasse um pouco sobre esse governo, né, que a gente está vivendo nessa atual pandemia, né, nessa atual crise. Ô, Bruna, seu áudio. A pergunta para quem, Bruna? A pergunta é para a Helena, desculpa. Ah, tá. Em um depoimento, o funcionário disse que a culpa do aumento da violência era do isolamento. Não é do exato. Assim, é lógico que o isolamento pode proporcionar, em um país onde feminicídio aumentou na pandemia, violência sexual, crianças órfãs com a morte de suas mães e pais. Gostaria que ela comentasse sobre esse desgoverno. É fácil para o Bolsonaro colocar a culpa do aumento do feminicídio, da violência contra a mulher, contra as crianças, no isolamento. Desde o início da pandemia, o que ele tem feito é achar culpa assim, em coisas inanimadas, né? Então, assim, no começo da pandemia, então, ele falou, e daí, que haviam morrido tantas pessoas, depois aumentou o número de mortos, e daí não sou coveiro, e o que vocês querem que eu faça? Então, ele, ele se dirige basicamente à sua base de apoio, e ele tenta se colocar como uma pessoa que não fazer toda uma movimentação de combate à pandemia. Então, assim como várias outras questões, por exemplo, no início quando as empresas, né, as instituições lançaram a notícia de que tinham vacinas, enfim, o governo brasileiro não fez uma movimentação inicial para a compra dessas vacinas. Lembra que a gente ficou um tempo sem até seringas, sem máscara, sem luva, porque o governo brasileiro não fez a movimentação de comprar esse material. Então, o Bolsonaro ele vai fingindo, ele vai jogando, né, como se ele não tivesse nada a ver com isso, como se ele não pudesse, exatamente para tentar se desvencilhar da responsabilidade de que ele tem tudo a ver com a atual situação que o país está. E nós, né, estamos aqui como militantes, né, defensores da classe trabalhadora, defensores da revolução dos trabalhadores,
de que, não, a gente está aqui para denunciar. A culpa de toda essa situação da pandemia e também da questão da violência de gênero é do Bolsonaro. Eu falo do aumento da violência de gênero nesse momento de pandemia. É fácil colocar a culpa do aumento da violência de gênero no isolamento, né? Sendo que que ele poderia fazer uma série de medidas para combater essa violência, mas não faz, assim como não fez uma série de medidas para combater o alastramento da pandemia em si, né? Poderia criar canais de comunicação para denúncia, criar formas de acolher a mulher em situação de violência agora, o próprio auxílio emergencial, né? Enfim, poderia criar uma série de circunstâncias para o combate da violência de gênero. É fácil colocar simplesmente a culpa num isolamento, numa coisa assim abstrata, né? E não admitir que a culpa é dele, sim. É muito importante que você trouxe, né, Helena? Porque é isso, esse desgoverno, ele toma ações depois de primeiro negligenciar tudo, né? Aí vai lá e faz uma coisinha pontual, né? Então, a gente tem mais uma pergunta aqui para você, Helena. A Juliana, ela trouxe, né, você falou sobre a questão do trabalho reprodutivo, que é central para o lugar da mulher na nossa sociedade de classe, na nossa sociedade capitalista. Ela gostaria, assim, que você comentasse um pouco sobre como é esse lugar das mulheres, como esse lugar também afeta as mulheres na luta de classes. Sim. A pergunta para a Radharani ou para a Helena? Então, assim, o que eu posso trazer aqui? Bem, de imediato, né, essa situação, né, do trabalho reprodutivo, né, do trabalho dobrado, porque a mulher não trabalha só dentro de casa, né, a massa, assim, das mulheres, então, ela trabalha fora de casa, em empregos normalmente relacionados às ocupações que a mulher tem dentro de casa. Esses empregos são desvalorizados, mesmo quando a mulher ocupa os mesmos cargos que os homens, como eu comentei, recebem menos e tem mais dificuldade de chegarem a posições de liderança, de maior prestígio, né? E aí, por trabalhar em casa, também tem a questão da dupla, das triplas jornadas, e isso vai afetar conforme o extrato, assim, da classe trabalhadora mais baixo, né, mais empobrecido, né, que a mulher faça parte, ela vai sofrer mais com essas questões de empobrecimento, de múltiplas jornadas. Bem, eu acho que são duas questões que eu acho que a gente pode levantar desse panorama que afeta as mulheres nessa questão da luta de classes. Primeiro, a mulher não só quantitativamente, mas qualitativamente mais explorada que o homem, né? Então, é mais explorada, né, quantitativamente, dela se extrai mais valor, mas há uma especificidade ali no tipo de exploração da mulher, né? A mulher, ela não, como tem a questão do trabalho não pago, então é uma questão de dominação do trabalho da mulher, né? E aí, nós, comunistas, a gente tem que se voltar para essa questão para tentar criar condições de aumentar a participação da militância dessa mulher, que é a segunda condição que eu acho direta, assim, criada por essa questão da divisão do trabalho para a mulher na luta de classes. A mulher, ela vai ter, apesar de ser mais explorada, ela vai ter maior dificuldade de adentrar a luta política, a luta econômica, né? É por isso que a gente vê menos mulheres em espaços de política. E aí, nesses espaços, que os companheiros, que as companheiras criem condições, então, tentem, pelo menos, criar as condições para que as mulheres participem mais. De que maneira? Criando condições de que as mulheres levem seus filhos, dando o acesso dessas mulheres a postos de liderança dentro da militância, né?
enfim, levando essas questões da mulher para discussão na militância. Acho que isso é bastante importante. E aí, isso explica, por exemplo, por que nós somos feministas classistas, né? Que a gente entende, né, essa questão do trabalho da mulher e que a gente entende a superação dessas condições com a superação da sociedade capitalista, né? A superação da sociedade de classes. Diferente, por exemplo, de outros feminismos, que aí são até contrários à participação dos homens na luta feminista, ou que apenas luta para que a mulher ascenda a postos do empresariado ou do empreendedorismo, enfim. Então, nós, feministas classistas, é por isso que a gente luta por uma mudança radical na sociedade, como eu falei bem no comecinho da minha fala, a gente luta por toda uma reorganização do trabalho, né? Uma divisão justa do trabalho para toda a sociedade, uma divisão justa dos produtos desse trabalho, né? Eu não sei se eu respondi. Não sei se a companheira fica contemplado com a minha resposta. Sim, muito obrigada, Helena. Tem aqui, eu vou ler um comentário, né, um comentário para a Radharani, dizendo que a Radharani disse que não sabia explicar, mas ela explicou muito bem. Realmente, Radharani, você conseguiu explicar muito bem, né, para a gente entender toda a dificuldade que as mulheres, que as trabalhadoras, os trabalhadores têm enfrentado nesse momento de pandemia. E muito importante, né, que as mulheres estão, essas mães que estão se organizando coletivamente, né, para lutar pelos seus direitos. Então, só queria ler esse comentário aqui para a Radharani. Agora a gente vai finalizar. Radharani, você quer colocar alguma coisa? Se quer falar mais alguma coisa? A gente gostaria de te ouvir, se você quiser falar alguma coisa. Bom, gente, só para finalizar, primeiro agradeço o comentário. Eu não sei explicar realmente, mas muito obrigada. Eu tentei me expressar da melhor forma possível. Eu vou deixar aqui quem puder ajudar a campanha. A gente tem página no Facebook, a gente tem página no Instagram. É quem tem fome, quem tem pressa. Vamos lutar pelo direito das crianças. É um direito público. O PNAE está aí para isso, certo? Para distribuir a alimentação das crianças. É direito das nossas crianças. Tem criança que vai para a escola justamente para comer, gente. Tem criança que, mesmo com tudo fechado de novo, as escolas continuam abertas justamente para as crianças irem comer. Tem criança que não tem o que comer dentro de casa, tem família que passa uma situação absurda, difícil. Então, é assim, meu pedido é pedido como mãe, como mulher. Não pode ajudar? Divulga a campanha, ajuda da melhor forma possível. Cara, pra gente, um saco de arroz, um saco de feijão é o que a pessoa às vezes precisa, certo? No momento é isso, é um ajudando o outro da melhor forma possível. A gente não tem como tirar ele lá do poderzinho e dar vacina para todo mundo e resolver dar o dinheiro para todo mundo, auxílio para todo mundo e voltar a abrir o comércio todo. Então, vamos fazer a nossa parte, vamos cada um ajudar. É a pessoa que mora na rua, é a mãe que tem 3, 4 filhos lá, que está desesperada, não sabe o que fazer, sabe? Às vezes é sentar e conversar com a pessoa, cara. Muitas mulheres da campanha, as únicas coisas que elas precisam de gente para conversar. Então, sabe, ajudem. Vamos fazer ajuda para o próximo, vamos realmente fazer o que importa nesse mundo. É isso. É ajudar o próximo sem olhar a quem. Acho que essa pandemia veio para isso na nossa vida. A gente aprender que o ser humano precisa de ajuda, que um precisa da ajuda do outro. Vamos ser mais gente, vamos ser mais humanos. É isso. Eu quero agradecer a todas as meninas, agradecer a todas as mulheres, lembrar que, como mulher, somos a maior parte da população, somos as geradoras de tudo, não só em questão de trabalho, de vida, é gente que toca o mundo, é gente que ensina. Muito obrigada, gente. Boa noite. Boa noite, muito obrigada, Radharani. Muito obrigada, Helena, também. Você quer colocar alguma coisa? A gente já está finalizando. Você pode falar alguma coisa para a gente, finalizar a live? Eu quero agradecer novamente o convite, né, da base PCBista de Santos. Eu quero agradecer o CEFCAN, né, de Santos, parabenizar pela iniciativa dessas lives aqui do Março Vermelho.
Estou muito feliz de estar aqui com essas companheiras de luta, né? E queria lembrar de uma coisa que eu escutei esse fim de semana, né? Então, mulheres, tenham coragem, né? O 8 de março é uma data de luta. Então, mulheres, vamos à luta. Muito obrigada pela companhia de todas vocês. Então, um grande beijo, um forte abraço. Muito obrigada, Helena. A gente que agradece. Como a Radharani falou, né, acompanhar a campanha nas páginas no Facebook, no Instagram, né, e pedir também para vocês acompanharem o Coletivo Feminista Ana Montenegro, Classista Ana Montenegro, nas nossas páginas no Instagram, no Facebook, e somar com a gente, quem quiser conhecer o coletivo, e vamos juntos, camaradas. A Bruna vai finalizar agora, ela vai convidar todo mundo para a live do dia 23, e vai finalizar com as bandeiras de luta do coletivo feminista classista Ana Montenegro, e eu agradeço todo mundo que ficou com a gente até agora. Boa noite a todos. Dia 22, desculpa. Boa noite, camaradas. Então, só para finalizar, gostaria de agradecer as meninas que participaram com a gente, muito importante. Então, só para reforçar, a nossa live no dia 22, em continuidade ao Março Vermelho, com o tema Violência Doméstica, organizada pelo Partido Comunista Brasileiro. Aí vai ter a participação de Mercedes Lima e do Sérgio Barbosa, tá? Então, acompanhem a gente aí nas redes sociais para não perder essa live. E é isso, gente. Fora Bolsonaro e Mourão, impeachment já, tá? Pelo emprego para toda a classe trabalhadora e vacinação já para toda a população brasileira. Boa noite, Bruna, muito obrigada, boa noite a todos, a gente está finalizando, boa noite, camaradas, e até o dia 22.